Mateus, capítulo 18. Eu vou caminhar usando a Nova Almeida Atualizada, NAA. E no último unboxing de Mateus, capítulo 18, nós cobrimos até o verso 14. Portanto, eu não vou me delongar do verso 1 ao 14, mas eu quero olhar para esses versículos à luz do contexto geral para a gente compreender o que Mateus está fazendo quando ele coloca a história aqui desse jeito. É bom lembrar você de que o Evangelho de Mateus, ele é costurado ao redor de 5 ou entre 5 grandes discursos de Jesus. Em Mateus, nós temos 5 grandes discursos de Jesus. Qual é o primeiro grande discurso de Jesus em Mateus? Você se lembra? Sermão do Monte. E nesse primeiro grande discurso, que é o Sermão do Monte, Jesus está destacando a autoridade da mensagem dele como rei. Tanto que a gente termina de ler o Sermão do Monte e a gente vê Mateus colocando uma nota de rodapé lá no final do Sermão do Monte dizendo e ele ensinava com autoridade. Nem os escribas e fariseus falavam ou ensinavam com tanta autoridade. Então, o primeiro grande discurso é Mateus, de 5 a 7, onde Jesus, no Sermão do Monte, está falando, está trazendo a mensagem de autoridade. O segundo grande discurso é o capítulo 10 de Mateus. Abra lá no capítulo 10, se você está com a sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 10. O que nós temos no capítulo 10? Nós temos a autoridade de Jesus sendo conferida ou passada para os discípulos. Então, Jesus está conferindo a eles autoridade. E aí, o que é que nós temos em Mateus 10? Nós temos aquele momento em que ele envia os 12 apóstolos, ele faz admoestações, ele fala como seria essa vida missionária, vamos dizer assim. Então, no primeiro grande discurso, a autoridade da mensagem. No segundo grande discurso, a autoridade dos mensageiros. Terceiro grande discurso é o capítulo 13. No capítulo 13, nós temos as parábolas do reino. Jesus vai explicar para nós o mistério do reino. Ele vai, através das parábolas, mostrar para nós qual é a natureza do reino dos céus. Qual é a natureza do reino de Deus. Então, no primeiro discurso, Sermão do Monte, a autoridade da mensagem. Segundo discurso, capítulo 10, a autoridade dos mensageiros. Terceiro discurso, capítulo 13, o mistério do reino, as parábolas. Capítulo 18, onde nós estamos, até o capítulo 20, é o quarto grande discurso. Vai tratar sobre o povo do reino. E o último grande discurso são os capítulos 24 e 25, que vai tratar da manifestação final do reino, a segunda vinda de Jesus. Então, todo o Evangelho de Mateus é costurado nesses 5 grandes discursos de Jesus. Ele é o rei com toda a autoridade, ele fala com autoridade, ele cura com autoridade, ele expulsa demônios com autoridade, ele chama discípulos com autoridade, ele os envia com autoridade.
É a autoridade do rei. Tanto que quando termina o evangelho de Mateus, ele vai dizer o que na grande comissão? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, eu estou dizendo a vocês, vão e façam discípulos. Capítulo 18, 19 e o 20 vai tratar do povo do reino. As características desse povo. As características do povo do reino. E é interessante, porque o povo do reino aqui, em Mateus 18, é comparado a tudo que o mundo antigo, inclusive entre os judeus, chamava de fraqueza e não de força. Porque o capítulo 18 diz no verso 2 que se você não se converter e não se tornar como criança, de maneira nenhuma você entrará no reino dos céus. Então, essa é uma lógica estranha para o mundo antigo, até para nós hoje. Que poder há numa criança? Sobretudo, numa criança para ela tocar um reino, defender um reino, expandir um reino. Então, Jesus está explicando para nós aqui a natureza, as características de quem são essas pessoas. Então, e como é que ele vai fazer isso no capítulo 18, que é o nosso capítulo? Preste atenção. Ele vai dizer do verso 1 ao 5, veja bem aí na sua Bíblia, acompanha, celular ou impressa, não importa. Do verso 1 ao 5, ele vai mostrar o perfil dessas pessoas. Elas precisam ser como crianças. As pessoas precisam receber o reino como uma criança recebe a mensagem do seu pai, a palavra do seu pai. E nós discutimos, nós conversamos bastante sobre isso, nós explicamos isso no último unboxing. A questão, nem tanto, quando Jesus fala que nós temos que nos tornar como crianças, ele não está dizendo que a gente tem que ser, que a criança é inocente, pura, não é isso. Ele está dizendo que a criança é dependente. Ela é, nesse sentido, portanto, humilde. Ela depende do pai e da mãe para comer, para se curar, para ser protegida. A criança se refugia no pai e na mãe. Então, ele vai dizer que o reino dos céus é daqueles que são como crianças. O perfil. Do verso 6 ao 9, já que o reino dos céus é composto por pessoas que são como crianças, ele vai falar do perigo de fazer as crianças caírem, se machucarem. Se tem uma coisa que criança faz facilmente é se machucar. Ela não tem noção de espaço, de altura, de tomada, de ponta de faca. Ela não tem noção. Se soltar uma criança aqui, os menininhos ali, ele vai sair descendo essa escada aí, vai virar bola de ping-pong e vai cair lá embaixo. E é curioso que dá um talho na testa, não quebra nada, mas machuca. Então, Jesus vai dizer, você não pode, o reino dos céus tem que tomar cuidado para que os pequeninos não tropecem. Para que os pequeninos não tropecem. E ai daqueles que fazem as crianças tropeçarem. Então ele vai tratar do perigo nos versos 6 e 7, e nos versos 8 e 9 a prevenção. Ele vai dizer, olha, se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte, jogue fora. É melhor você entrar manco, sem mão, do que você ter duas mãos, dois pés e pecar e fazer meus pequeninos pecarem. Então ele está falando da característica de ser como uma criança e ele está falando do perigo de fazermos as crianças tropeçar e cair. Nós falamos disso. Agora, do verso 10 ao verso 14,
Jesus vai falar das ovelhas ou da ovelha desgarrada. Ele vai dizer assim: você que já está no meu aprisco, como uma criança, cuidando uns dos outros para que ninguém se machuque, você que está no meu aprisco, você não pode ignorar aquela ovelha do meu pai que está lá fora e precisa ser buscada. Então Jesus agora está fazendo com que a gente coloque os olhos nos de fora, nos eleitos de Deus, nas ovelhas de Cristo que precisam ser alcançadas. E aí ele vai usar a imagem das 99 ovelhas que são deixadas aqui no aprisco, para que se vá buscar aquela que ainda não está aqui, ou está desgarrada. Então, ele não está dizendo que não tem importância as 99 que ficam, ele está dizendo que vale muito a que está fora e a gente tem que buscar. Então, ele vai dizer que a gente precisa cuidar disso. Verso 10, fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos. A linguagem, de novo, crianças, pequeninos. Porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Ou seja, anjos ministram para o povo de Deus. O povo de Deus tem valor, os pequeninos têm valor. E aí Jesus vai falar, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então vocês também precisam ir atrás, não é? Verso 12. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? O Filho do Homem veio buscar o que se desgarrou. Veio buscar os perdidos. E os nossos olhos devem ser para estes, não importa quem eles sejam. Se nós gostemos deles ou não, não importam. São ovelhas do Pai Celestial. Temos que ter olhos para essas ovelhas. Para essa uma que está desgarrada, para esse eleito de Deus que tem que ser alcançado. É disso que se trata. Então, o perfil, o caráter, as características desse do reino, o perfil ele é como criança. O perigo, fazer esses pequeninos tropeçarem, temos que tomar cuidado. O pastoreio, assim como o Filho do Homem veio buscar o perdido, nós temos que também ir atrás e procurar achá-los, trazê-los. Aí no verso 15 começa o nosso texto. Jesus vai tratar dos pequeninos de dentro. Ele vai dizer como é que nós temos que tratar uns dos outros. Ele vai apresentar para nós aqui o que a gente chama de uma doutrina da disciplina eclesiástica, da disciplina na igreja. Então, e a disciplina ela é necessária muitas vezes até para que pequeninos não tropecem nos pecados de outros de dentro. Vamos ler o texto e aí a gente volta fazendo as observações. Mateus 18, de 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja.
E se ele se recusar a ouvir, também a igreja considere-o como gentil e publicano. Então, nessa primeira parte, Jesus está nos mostrando o processo. Qual é o objetivo da disciplina? Ganhar o irmão. Trazê-lo de volta. E, meu povo, falar de disciplina eclesiástica nesse momento histórico em que a gente vive é muito escandaloso, né? Porque a gente tem como certo que ninguém tem nada com a minha vida nem com a sua. Cada um que cuide da sua própria vida. Afinal, eu sou bem melhor do que muitos outros. E Jesus está dizendo que nós devemos sim ter cuidado uns com os outros. Há sim um tipo de viver que na prática significa estar perdido. Perdido dentro da igreja, dentro do aprisco. E para não fazer outros pequeninos tropeçarem, ou para você não morrer no engano do seu pecado, Jesus diz, a gente tem que buscar ganhar o irmão. Ganhar o irmão. Ele está perdido. Qual é o processo? Como é que a gente vai atrás do irmão? Primeiro, você vai e repreende ele em particular. Em particular. Você conversa com ele, você aponta para ele os problemas. Uma passagem que lança luz nisto, abra lá em Gálatas, capítulo 6. Quando Paulo, Gálatas, capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem, ganhem essa pessoa. Com espírito de brandura. Quem é a pessoa espiritual? Quem é a pessoa espiritual? Responda para mim. Existe uma classe mais... É disso que Paulo está falando? Olha, você que é espiritual, procure restaurar o irmão que foi surpreendido em alguma falta. Você já teve a sensação de achar que Paulo está falando de uma classe especial, de pessoas mais espirituais? Você já teve essa sensação? Sim ou não? Porque se teve, você estava errado. Quem são os espirituais? Meu Deus, vocês têm que voltar tudo para EBD. Quem são os espirituais? Segundo Gálatas capítulo 5. São os crentes que têm o fruto do Espírito. Então, você, crente, que produz o fruto do Espírito, você está encarregado de, no caso de ter surpreendido algum irmão em alguma falta, você tem que restaurá-lo. E qual tem que ser sua postura? Espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. O que é o espírito de brandura? Volta lá em Gálatas 5:22 para ver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é bondade, benignidade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Então é com esse espírito de amor, de alegria, de paz, de paciência, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. É com esse espírito que você vai em particular e conversa com a irmã.
ou com o irmão. É Jesus quem orienta a gente a fazer isso. E quando isso não é feito, a igreja leva uma bronca. Abre em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. O capítulo é muito interessante. Quero que você observe comigo. Vamos ler. São 13 versículos apenas. Olha o que Paulo vai dizer daquela igreja. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Ou seja, nem o pagão fazia o que estava acontecendo com um certo casal da igreja. Isto é, que alguém se atreva a possuir a madrasta, a mulher do pai. Estava tendo esse tipo de incesto lá na igreja. O moço ficando com a madrasta. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o mesmo Espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, mesmo esse que cometeu o pior dos pecados, o que se esperava ao desligá-lo da igreja é que ele fosse salvo. Não era vingança. Era desejo de que ele caísse em si e falasse: o que eu fiz? Olha, hoje eu não sou mais nem membro da igreja. Aí ele vai dizer que nós devemos sim julgar os de dentro. Porque quando a gente fala em disciplina da igreja, ou de igreja, as pessoas falam assim: mas quem somos nós para julgar os outros? Não é isso que você ouve? Nós não podemos julgar ninguém. Tá bom. Então, leia o verso 12 desse mesmo capítulo. 1 Coríntios 5,12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Os de fora a gente não julga. Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os da igreja? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Ou seja, julguem o de dentro. A igreja reunida. A igreja sabedora do que estava acontecendo e esse jovem não mudou de vida. Então, que fique claro o seguinte: todos nós que temos o Espírito, segundo Gálatas 6, somos chamados a exercer disciplina corretiva, a observar caso um irmão seja encontrado em alguma falta, a gente com espírito de brandura, querendo restaurá-lo, como Paulo mesmo vai dizer a respeito desse sujeito que se esperava que ele fosse restaurado. E aliás, ele foi. Esse homem de 1 Coríntios 5 foi. Abre 2 Coríntios 2, para você ver o que Paulo vai falar dele agora. Para que ninguém fique achando que Paulo era um crápula, que queria todo mundo. Olha que interessante. Muitos estudiosos vão dizer que esse aqui do 2 Coríntios 2, a partir do verso 5, é o homem de 1 Coríntios 5 que a igreja desligou, disciplinou, julgou, mas ele caiu em si. E olha o que Paulo vai dizer, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim. Mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês.
porque é isso que o pecado causa. Tristeza em nós. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. A maioria tinha votado tirá-lo da igreja. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Parece que ele já estava triste pelo pecado, arrependido. Paulo diz: pronto, não deixe ele ser consumido por excessiva tristeza. Restaure-o a comunhão. Ele continua: por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Veja, se essa pessoa de 2 Coríntios 2, de 5 a 11, é a mesma de 1 Coríntios 5, parece que sim, mas ainda que não seja a mesma, o que nós temos em 2 Coríntios 2, de 5 a 11, é o caso de alguém cuja maioria da igreja votou para tirá-lo da membresia, disciplina, mas que agora demonstrava tristeza pelo seu próprio pecado, e Paulo diz: chegou a hora de restaurá-lo. Não deixe ele ficar com excessiva tristeza. Ele se arrependeu, ele está triste pelo que fez, ele está buscando mudar de vida. Chegou a hora de vocês demonstrar o amor trazendo de volta. Está claro isso? Como é que a gente toca esse processo? Aí a gente volta lá em Mateus capítulo 18. Olha como é que Jesus ensina a gente fazer isso. Primeiro, você vai em particular com aquele espírito de brandura. Se a pessoa te ouvir, reconhecer o pecado, confessar o pecado, você ganhou esse irmão. Tiago vai dizer algo parecido também lá na carta dele. Agora, se não ouvir, aí você leva 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3, toda a questão seja decidida. E se essa pessoa ainda se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Põe a igreja para orar por ele. Olha, estamos acompanhando o caso tal e nós vamos orar porque a pessoa não está andando. Você não precisa necessariamente dizer qual é o pecado. A prudência diz que muitas vezes você nem deve, mas você diz: nós estamos orando por fulano, já foram individualmente nele e nada, foi testemunha e nada. Estamos trazendo o caso para a igreja orar e vamos ver o que vai virar. Ainda assim não deu certo. A Bíblia está dizendo aqui, Jesus está dizendo que você deve considerá-lo como gentil e publicano. Quem é o gentil? O gentil é quem não é da aliança. Ele não está mais aliançado. E publicano era aquele judeu traidor que cobrava impostos para Roma. Então ele é uma espécie de infiltrado. E que o judeu odiava, né, nesse caso. Então Jesus está dizendo: você vai ter que tratá-lo como alguém que não é da aliança e que, se permanecer, é um infiltrado. É uma persona não grata na membresia. Pelo menos enquanto permanecer no pecado. Aí Jesus vai dizer que a igreja tem autoridade para fazer isso. Verso 18. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Ele está falando aqui em relação ao pecado e ao sujeito que está em questão. Tudo que ligarem na terra
terá sido ligada no céu. Não é que quando você liga aqui, Deus liga lá. A igreja busca discernir o que Deus já tem com ele desde a eternidade. E tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então a igreja tem as chaves, tem a autoridade para ligar e desligar seus membros. Como é que ela faz isso? Ela afere a pessoa pelo evangelho. Porque lá em Mateus 16, Jesus fala das chaves do reino, com Pedro sendo o representante, e as chaves do reino é o evangelho de Cristo. E a autoridade que a igreja tem para ligar e desligar pessoas. Porque a igreja, quando liga alguém, ela está afirmando para o mundo que essa pessoa é cristã. Essa é a seriedade de membresia em igreja. E se 2 ou 3, verso 19, em verdade te digo, em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Você já viu um versículo mais maltratado do que esse? Impossível. Que você fala, vamos concordar aqui que Deus vai me dar um carro. Você já pregou uma hora sobre isso? Concordando no quê? Que situação. Percebe? Qual é o contexto aqui, gente? Que tipo de pedido está sendo feito aqui? São 2 ou 3 que foram conversar com a pessoa pecadora. A pessoa pecadora está dando canseira. Esses 2 ou 3 estão concordando em oração, dizendo, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento. É nesse contexto. E Deus está dizendo, eu não vou negar sabedoria a vocês se vocês concordarem em me buscar para discernir essa situação, para transformar essa situação. É isso que está sendo tratado aqui. E verso 20, que é outro texto machucado por muitos, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. As pessoas usam esse versículo para dizer que você não precisa congregar. E não é isso. O que 2 ou 3 aqui, quem são os 2 ou 3? São aqueles 2 ou 3 da segunda etapa da disciplina, lembra? Você vai em particular, olha lá o versículo 15. Você vai em particular. Se a pessoa te ouvir, você ganhou o irmão. Verso 16. Se não ouvir, você vai com 1 ou 2 pessoas. E aqui no verso 20, Jesus está dizendo, onde essas 2 pessoas ou 3 estiverem reunidas em meu nome, porque é você e mais 1 ou 2. Dá 3, certo? É você e mais 1 ou 2. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, você e mais o 1, ou você e mais os 2, reunidos no nome de Jesus, buscando resolver isto, ele estará conosco. Então esse versículo 20, Mateus 18, 20, não é desculpa para você não congregar. O que importa é eu com mais 2 ou 3. Onde eu estiver, Deus está comigo. É óbvio que Ele está onde estivermos, mas esse não é um versículo para dar para você autorização para você não congregar. Perguntas sobre o que a gente falou até aqui? Exatamente. Existe para especialidade e Exatamente. A grande preocupação. Aqui é o dobro de sonhos que perguntar ao Senhor
se chama discordância também de Jolino Leder sobre o ímpeto e autoridade da pregação. O mais que podemos adquirir que seguir Deus está estrito a disciplina eclesiástica ou temos mais significação? Olha, eu não sei exatamente no que eles discordam, eu não me recordo, eu não li isso. Mas a minha leitura superficial aqui com vocês do texto, ou mais direta, melhor dizendo, me fala de autoridade para ligar ou desligar o membro. Você poderia me dar mais informação sobre essa discordância? Tá bem, parece que essa autoridade joga para outras direções ideológicas, para além de ligar. Sendo uma vez essa de ligar, outras portas do vento também tem autoridade. Em que sentido? Porque mesmo aqui, porque você está falando, o que eu já ouvi dizer é que os presbiterianos usam esse versículo para dizer que os presbíteros da igreja, eles podem receber a autoridade da igreja para eles, presbíteros, exercerem a disciplina. É isso que eu já ouvi sobre esse texto, o que eu discordo. Porque a palavra aqui é para a igreja toda. Segundo, quando você vai para 1 Coríntios 5, Paulo não está dando bronca nos presbíteros de Corinto. Ele está dando bronca na igreja que não tomou uma postura. E segundo os Coríntios 2, que a gente leu, é a mesma coisa. A maioria votou. Não foi só os presbíteros. A palavra não é para os presbíteros. A autoridade final sobre membresia e doutrina é da congregação. Não é para nenhum corpo fora da igreja. Não existe um conselho, um presbitério acima de uma igreja local, à luz do que a gente encontra no Novo Testamento. Então, eu ficaria com a coisa simples do texto. Eu acho que então, se eu entendi bem o que você está dizendo, Marcos, eu acho que seria mais como o Dever aqui. A autoridade da igreja aqui para ligar e desligar. E essa é a grande autoridade da igreja, porque isso é muito grande o que a igreja faz. Muita gente pensa, talvez você pense, que o seu testemunho cristão, a sua profissão de fé, ela é algo só seu. Eu professo a minha fé. É verdade. Mas não é toda a verdade. Você professa a sua fé e a sua igreja professa a sua fé. Quando que a sua igreja professa a sua fé? Quando ela ouve seu testemunho, quando ela, tendo avaliado sua conduta, autoriza o presbítero ou o pastor da igreja a te batizar ou te receber. Ela está professando fé. É como receber um passaporte. Não basta você chegar na imigração de qualquer outro país e dizer: eu sou um cidadão brasileiro em perfeito estado com o meu país. Não basta, chega para você ver se você vai entrar. O Estado brasileiro tem que dizer que você é mesmo um cidadão brasileiro, percebe? Não basta você dizer que é, se você não tiver o passaporte, que é o Estado dizendo, é mesmo. Entenderam? Então não basta você dizer, eu sou cristão. Sua igreja também diz, é verdade. Você tem que entender, é aí que está a autoridade da igreja sobre a sua vida. E sobre a minha vida. Porque a minha fé em Cristo não é algo que apenas eu declaro ou professo, mas vocês também, minha igreja. Percebe? Diga para mim se é isso que a gente aprende hoje. Não é isso, gente. Por quê? Porque todo mundo já está vendido, as igrejas, a esse individualismo maluco, onde a gente está sendo ensinado que cada um por si, Deus que não nos atrapalhe. E não é verdade. Nós somos chamados aqui a examinar uns aos outros, a ajudar uns aos outros, a exortar uns aos outros, a corrigir uns aos outros, a restaurar o irmão, a ganhar o irmão.
Então, se você entende, então, quando você for falar de membresia de igreja, e é o Leeman que faz isso, essa ilustração não é minha, é do Jonathan Leeman. Quando você for pensar em membresia de igreja, pense no passaporte. Se você sair do Brasil para tentar entrar num outro país, apenas dizendo eu sou brasileiro, você não entra. Porque precisa do seu testemunho e do seu país testemunhar. A mesma coisa com a membresia. A membresia é o seu passaporte. É a sua igreja dizendo com você, você é mesmo. Eu sou crente. E a minha igreja atesta isso. Por isso que a gente leva muito a sério a membresia de igreja. Como é que nós vamos atestar a membresia de alguém que já não vem há não sei quanto tempo? E que, portanto, a gente não sabe como está vivendo? Como é que a gente está aqui com o nome dele no hall de membro, afirmando que ele é cristão, se a gente não sabe se ele está vivendo igual o diabo gosta? Percebe a seriedade? Dúvida? O engajamento desse Deus, ele diz cuidar. Ele diz a habilidade É porque a gente não, nós não somos seres criados para viver fora de algum domínio de autoridade. Nós temos, pelo próprio Criador, a necessidade de nos submetermos à autoridade. Nós precisamos disso. Você nasce sob a autoridade dos seus pais. Nós vivemos sob a autoridade dos nossos governantes, para o bem ou para o mal. A igreja é a autoridade sobre nós. Eu não sou, Leandro, sozinho, uma autoridade sobre vocês. Mas eu, comissionado pela igreja, tenho autoridade para edificar vocês. Percebem a diferença? Não é porque eu sou o pastor, eu tenho um título, então vocês precisam me obedecer porque eu tenho autoridade sobre vocês. Não, não é isso. Pai não impõe autoridade. Pastor não impõe autoridade. A gente mostra, a gente ganha essa autoridade, a gente ganha essa confiança, a gente reforça, tem meios de se reforçá-la sem abuso de autoridade. Então, o que Jesus está fazendo aqui nesse texto é mostrar para nós que nós precisamos sim nos submeter à autoridade da igreja. Né? Dúvida? Então vamos concluir o capítulo. O próximo texto, ele é muito interessante. É a parábola do servo que não queria perdoar. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Lá no livro de Amós, você vai descobrir que para o judeu você perdoa até 3 vezes. E aí Pedro está dando um de cheio de graça. Então, até 7, Senhor, é o número perfeito, né? Aí Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não tem como calcular, não é para você fazer as contas. Então, 70 vezes 7 dá X. Não, Jesus está dizendo, toda vez que um irmão te pedir perdão, se arrepender, pedir perdão, você tem que perdoar. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus conta uma parábola. E essa parábola, para a gente entendê-la, a gente tem que entender a oração de Jesus. Em Mateus 6,12, quando Jesus ensina os crentes a orarem,
ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Lembra? Então, o que você vai fazer? Do verso 23 ao 27, é Jesus contando essa parábola para explicar essa primeira cláusula de Mateus 6,12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-me as minhas dívidas. E do verso 28 até o 30 é a parte B de Mateus 6,12. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Só que o que nós vamos ler aqui é Jesus mostrando que o sujeito que foi perdoado não perdoou. E, portanto, Mateus 6, de 14 a 15, ele não foi perdoado por Jesus. Volta lá em Mateus 6, para você entender, para ficar muito claro isso. Jesus está explicando, ele está ilustrando. Vamos lá. Mateus 6, 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Verso 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Certo? Agora vamos lá para a parábola. Mateus 18. Jesus respondeu, verso 22. Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E o que esse rei vai fazer aqui é impensável. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. É muito dinheiro. Depois você dá um GPT e para você ter noção do que... Ou seja, Jesus está dando um número aqui mirabolante, impensável, impagável. Uma nota de rodapé que eu li sobre isso aqui colocaria isso em termos na casa de bilhões de dólares, para você ter uma ideia. É muito dinheiro. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Ou seja, eles não tinham como pagar jamais, então vamos vendê-lo como escravo, a mulher como escrava, os filhos como escravo, e fica por isso. O dinheirinho que eu arrecadar com isso vem pro reino. Então o servo, caindo aos pés do rei, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Isso aqui não existe, ele não tinha como pagar tudo. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoa-me as minhas dívidas, perdoa-nos as nossas dívidas. Ele perdoou a dívida, dívida impagável. Isso é graça, favor imerecido, impossível de ser pago, por mais que ele tentasse. Nem a vida dele, a vida da mulher dele, dos filhos dele pagaria a dívida, de tamanho era o preço. Aí vem a parte B de Mateus 6,12. Ele não perdoa quem devia a ele. Ele teve essa dívida gigantesca perdoada pelo rei, mas ele foi incapaz de perdoar quem devia ninharia para ele. Olha o texto. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Um denário era um dia de salário. Devia 100 dias de salário. Isso é nada perto de 10.000 talentos. É nada. 100 reais perto de bilhões de dólares.
agarrando-o, olha a diferença. O rei foi todo compassivo. Ele não, ele agarra esse conservo, começa a sufocá-lo dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo. Veja, foi o que ele pediu para o rei. E pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Ou seja, como é que alguém salda a dívida preso? Ia prisão perpétua. Mantê-lo escravo até o fim da vida dele. Preso. Aí vem a reação de quem assistiu a tudo isso. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, do seu igual, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida, ou seja, nunca mais se viu livre. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Olha o que é o perdão para Deus, é muito sério isso aqui. Porque ocorre da seguinte maneira, isso é um exercício que eu faço sempre, diariamente. Sempre que eu me vejo tentado a não querer perdoar alguém, eu me coloco no lugar da pessoa e digo: seria capaz de fazer a mesma coisa. Ou pior. Porque esse exercício me ajuda a enxergar o tanto de graça que foi derramado sobre mim para me perdoar. É esse o exercício que Jesus quer que a gente faça. Não é que o seu perdão define a sua salvação, não. Mas é que você foi perdoado e tem tanta consciência do tamanho desse perdão, que quando chega alguém com um pecadinho pequeno, denários, 100 denários, você fala: não, a minha dívida foi brutal, está perdoado. Está perdoado. Não. Mas é curioso que as mesmas palavras que ele implorou e o rei ouviu, o seu conservo implora e ele não ouve. Então, Jesus está mostrando aqui para nós não alguém que vai perder a salvação porque não perdoou. Jesus está mostrando aqui para nós alguém que esteve enganado o tempo todo sobre a sua própria salvação. A prova de que você nunca foi salvo é que você não consegue perdoar. Não se vê perdoado. Não se constrange com o perdão recebido. Você percebe como que as nossas relações revelam muito sobre a nossa espiritualidade? E olha, na juventude, na adolescência, talvez essa seja uma das fases mais difíceis para se perdoar as pessoas. É ou não é verdade? Quando uma amiga te trai, quando alguém faz algo, você se sente como se fosse uma facada nas costas. É dificílimo perdoar na juventude. Qualquer época. Mas eu acho que na adolescência e juventude, que as coisas da vida estão ficando cada vez mais claras, né? Pela primeira vez, sempre dói mais, geralmente. As decepções pela primeira vez são mais dolorosas, né? Mas o que Jesus está dizendo é isso: quem muito foi perdoado e tem consciência, consegue olhar para o pecado do outro cometido. Porque os 10.000 talentos para o rei, talvez em proporção, seria a mesma coisa que os 100 denários
para o servo que foi perdoado a dívida. Entenderam a lógica? 100 denários é nada para o rei, mas 100 denários era tudo para aquele servo que teve sua dívida perdoada. Então, quando você tem a sua dívida perdoada, quando você recebe o perdão de Deus, você recebe também a capacidade de olhar para o que fazem contra você à luz do perdão que você recebeu. Você fala, não vou nem discutir. Que o Senhor não jogue na conta deles isso. Paulo vai falar isso, né? Lá no final da vida dele, o pessoal abandonou ele. Ele fala, não, eu oro a Deus para que o Senhor não jogue na conta deles o fato deles terem me abandonado quando eu mais precisei. Não quero que jogue na conta deles. Esse é um homem que foi perdoado. Esse Paulo poderia dizer que perdoa-me as minhas dívidas, assim como eu também perdoo os meus devedores. Então o capítulo 18 é sobre isso. É sobre as características do povo do reino. O povo do reino se fazem como crianças. O povo do reino se preocupa em não fazer seus irmãos tropeçarem. O povo do reino tem olhos para as ovelhas de Cristo que ainda não estão no aprisco. O povo do reino cuida de restaurar uns aos outros na comunhão da igreja. E o povo do reino perdoa. É sobre isso Mateus 18. Ficou claro isso? Fica até bonito o capítulo 18, né? Você enxergá-lo assim. Então, está falando de criança, do começo ao fim, né? Somos como crianças, cuidamos uns dos outros para que nós, crianças, não nos machuquemos. Vamos atrás daquela criança desgarrada. Disciplinamos a criança birrenta. E perdoamos o amiguinho que tomou o brinquedo de nós. É disso que Jesus está tratando. É difícil, né? Você já teve alguma experiência em que você precisou lidar com a necessidade de perdoar? É muito difícil. Mas é possível. Como? Jesus está nos dando o caminho aqui. Em vez de olhar tanto para o pecado cometido contra você, que é sim grande, olhe para o seu pecado que foi lavado pelo sangue de Jesus. E aí, de repente, os pecados cometidos contra você vão tomando a devida proporção. É possível. Perguntas? Agora, veja bem, você perdoar alguém não significa que você tem a obrigação de tê-la como seu íntimo. Ou uma pessoa íntima. Certo? Aqui, por exemplo, vamos usar o inverso. Eu não tenho raiva de ninguém aqui. Pelo contrário, muito amor, compaixão. Mas eu também não sou íntimo. Percebe? Mas digamos que eu tenha sido íntimo de alguém que me trai, que me apunhala, que me destrói. Ou não chega a tanto, mas eu perco a confiança. Eu não vou ter raiva dessa pessoa, eu vou perdoá-la, mas eu também não tenho obrigação de tê-la na minha casa todo dia como era antes, e nem de eu ir na dela. E aí, o cuidado para que isso não se torne desprezo, ele é grande, ele tem que existir. Ele tem que existir. Porque, por natureza, nós somos pessoas que nos blindamos de dor. Isso é bom, pode ser ruim. É bom no sentido de que quem não se blinda de algum modo, vive gemendo.
Mas pode ser ruim que quem se blinda demais não deixa ninguém chegar perto. E não chega perto de ninguém. E nós não fomos criados para viver assim. Então, esse equilíbrio, Marcos, ele é muito difícil, mas essa é a briga que a gente tem que ter o tempo todo. Peraí, na minha família, seja onde for, na minha igreja, eu não tenho mais raiva, eu perdoei. Mas será que esse distanciamento que eu estou querendo é um distanciamento de indiferença, de algum tipo de punição? Porque pode ser isso. Amargura. Sou eu prendendo ele lá até ele me pagar. Nesses casos, você precisa ter pessoas maduras do seu lado para te ajudar a debulhar isso. Sozinho você não vai conseguir. Deixar alguém maduro, alguém que já viveu, experiência de vida, para ouvir sua história, ajudar você a debulhar e resolver, né? É muito comum, por exemplo, termina namoro. Você ficar um tempo sem se ver, eu entendo que o coração, os olhos não vê, o coração não vai sentir. Eu acho que tem algum valor durante um tempo, esse certo não quero ver por enquanto. Eu entendo o luto, vamos dizer assim, mas não pode ser para sempre. E não pode demorar muito. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, resolva antes do sol se pôr. Tudo bem, não vai ser no mesmo dia, não vai ser na mesma semana, mas sei lá, um ano, tá bom, tá não? Sei lá, dependendo. Ou menos, um mês. Mas vamos resolver. Eu não sou dos que diria para você, não faz isso. Eu mesmo já silenciei gente no meu Instagram. Já bloqueei. Porque meu coração sangrava vendo aquilo tudo. Eu não conseguia. Eu mesmo fiz isso. Mas isso não pode ser algo para sempre. E essas pessoas que, por exemplo, um dia eu bloqueei, hoje eu consigo olhar para elas e conviver. E se fosse para conviver com elas, eu conviveria sem nenhum tipo de tristeza. De verdade. Deus é testemunha. Então, pode ser que você precise desse tempo, mas ele não pode ser muito longo a ponto de necrosar. Mas ele pode ser longo bastante para criar casca e cicatrizar. Quanto tempo vai durar? Não sei. Mas que seja breve. Entendem o que eu quero dizer? Porque eu vejo muita gente, quando se trata nessa questão de perdão, fala assim, pastor, se sente mal porque não consegue estar perto ainda. Vamos respeitar esse momento. Mas vamos trabalhar para não ser ad eterno. Por exemplo, eu adoro tirar foto, mas eu detesto ver foto. Ver foto me faz sofrer. Não sou de ficar vendo foto. Foto do passado me faz sofrer. E eu não consigo lidar muito com o sofrimento, muito perto. Muito ruim isso para mim. Então, eu acho que isso me faz ter simpatia com quem em algum momento queira não tá muito perto. Mas não deixa ser para sempre, não deixa ser muito tempo, não deixa necrosar, não deixa virar regra, né? Tá claro isso? E trabalhar nesse sentido, trabalhar o perdão, e isso é muito importante. Porque é possível sim você ter perdoado alguém e ainda não conseguir conviver. Eu acho que é possível. Ou não? Estou errado?
Alguém teria algo para compartilhar sobre isso? Então é isso. Deus abençoe. Até o próximo unboxing. Paz.